Caríssimos irmãos e irmãs, a parábola que Jesus conta, que é justamente para aqueles que estavam pensando que o reino de Deus ia chegar logo, para aqueles que não entenderam que o reino de Deus já estava ali. Porque o reino de Deus é o próprio Cristo. É como ele começa a sua pregação: o reino de Deus está no meio de vós. Arrependei-vos, o reino de Deus está no meio de vós. Ele é o próprio reino. Ele é o rei e o próprio reino. Então há a pergunta de alguns: quando é que o reino de Deus vai chegar? Está chegando logo? Jesus não responde diretamente, mas responde com parábolas. Como nós vimos até essa semana, dizendo: muitos chegarão e dirão, o reino está aqui, o reino está ali. Não siga essa gente, né? Porque o reino já está no meio de vós. Jesus vem com a parábola que mostra um homem firme, um homem decidido. Este nobre, né? Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Evidentemente Jesus fala de si mesmo e mostra a firmeza, a sua decisão de ser coroado rei. Ele está indo para Jerusalém. E como é que Jesus vai ser coroado rei? Onde é a coroa, onde é o trono de Jesus. Nesse domingo que vem nós vamos celebrar Cristo Rei, e a leitura do Evangelho fala da paixão. O trono de Jesus é a cruz. O seu reino é instalado na paixão. O reino de Deus é inaugurado na sua consumação. Jesus, pode-se dizer, né, bem diferente dos reinados que nós conhecemos neste mundo. O reino de Deus é totalmente diferente, porque é um reino que tem uma aparente derrota. Porque quem olha pensa que ele perdeu, mas é totalmente o contrário. Ali ele venceu. Cristo venceu as nossas dores, venceu as nossas súplicas, venceu justamente o nosso pecado e se tornou o rei das nossas vidas. Rei que pela sua paixão, morte e ressurreição vem para reinar todo o nosso ser, toda a nossa história, toda a nossa vida, todos os nossos passos, todos os nossos projetos, o nosso presente, o nosso futuro e também, por que não dizer, o nosso passado. Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. E nesse reino, o Senhor, como coloca na parábola, Ele dá talentos a cada um dos seus súditos, dos seus filhos. Ele confia parte do seu reino a cada um de nós. Quando fomos batizados, nós recebemos esses dons e talentos. Se você não sabia, diga agora para a pessoa do seu lado: olha, você tem um dom e você tem um talento. Aliás, diga para ela assim: você é um dom e você é um talento. Melhor, né? Assim, né? Que você ter, mas você ser é melhor, né? Você é um dom, você é um talento de Deus, que Deus confiou. Ao te dar a vida, o dom da vida, Deus te deu essa graça de ser uma graça, mas não uma graça para si, para o outro. Não um dom para si, mas para o outro. Quando este nobre que está indo para ser coroado rei distribui os talentos aos seus empregados e diz: olha, administrai. Não diz como, mas também como se fosse um te vira, né? Faça alguma coisa. Eu dei o talento.
E eram 10. Jesus fala apenas de 3, né? Desses 10, o primeiro veio e disse: olha, os 100 mil que você me deu, rendeu 10 vezes mais. Muito bem, servo bom. Por causa disso eu vou te confiar, porque fostes fiel no pouco, eu vou te confiar o reino de 10 cidades, o cuidado de 10 cidades. Assim foi com o segundo, que rendeu 5 vezes mais, porém o terceiro, como vimos, ele, por medo, coloca essas 100 mil moedas num lenço e devolve, na maior cara de pau, né? Né? Olha, está aqui, ainda vem com a desculpa. Não, porque o Senhor é um homem severo, né? O Senhor colhe onde não plantou, né? E vai dando desculpas. Deus nos deu talentos, nos fez uma graça, um talento, para que justamente confiando nesta graça, porque a maior graça que Ele nos deu foi nos capacitar para usar a graça. Então não há desculpas. O dom que o Senhor nos deu, a presença do Espírito Santo que há em nós, pela graça do batismo, faz de modo que esses dons, eles aconteçam na nossa vida. O que realmente acontece é que o medo, ele nos paralisa. Ou as visões erradas que temos, as concepções erradas que temos de Deus. Deus é um Deus castigador, Deus é um Deus opressor, Deus é um Deus distante, Deus é um Deus que não se importa. São concepções erradas que nós fomos, infelizmente, adquirindo com o tempo. E isso não passa de uma sutil armadilha do inimigo, para justamente você não exercer o talento que Deus te deu, mas você escondê-lo. E uma vez escondendo, você vai ficar voltando mais para si mesmo e não olhando para o outro, nem para Deus, nem para o outro. Não olha para Deus porque tem medo de Deus, não olha para o outro porque o outro para você não serve para nada. É muito sutil essa situação, e são muitos que caem nessa história. De achar que Deus é um Deus distante. Ah, Deus não olha para mim, Deus não me ama, Deus não me quer, né? Deus é castigador. Olha aí a história que tem até na Bíblia. Se você balançar a Bíblia, pinga sangue de tanta guerra, de tanta situação. Que Deus é esse? Tem gente que pensa assim, né? Tem gente que lê a Bíblia só para encontrar essas guerras, essas situações, e chamar Deus de um Deus sangrento, né? Tem gente para tudo, a gente sabe, né? Essa frase é comum, né? Ainda sobra, né? Mas o fato que é uma leitura errada, ou um mau uso do talento que Deus te deu, que vai criando essas concepções. Acontece que a primeira leitura nos dá também uma chave para o Evangelho, principalmente na educação dos filhos. O capítulo 7 do segundo livro dos Macabeus conta a história dessa família, uma mãe e 7 filhos. Nós vimos apenas os versículos que falam da morte do menor. Já tinha passado os outros 6. Que até num desses domingos, acredito que foi um domingo, não esse, o outro, nós tivemos a leitura do livro de Macabeus, contando a história da morte desses irmãos. De uma morte atroz, né? E todos eles foram cuidados, alimentados, incentivados pela mãe a não abandonar a fé dos seus antepassados. A fé dos judeus, a fé no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O sustento que essa mãe faz
com os seus filhos e principalmente com o menor. É dramática a situação, porque quem olha pode até pensar à primeira vista, isso não é mãe, né? Como é que vai deixar o menino morrer desse jeito? Como é que ela não aceita logo o presente que esse rei está dando? O rei está dando para o menino, né? Toda a riqueza do seu reino, vai ser amigo do rei, ainda vai cuidar de algumas cidades, né? Se ele abandonar a fé, se ele renegar o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas essa mãe dá um testemunho, mostra o seu talento, que é que ela educa os seus filhos e educou os seus filhos para Deus e não para si mesma. Isso é muito importante nos tempos de hoje, para as famílias que enfrentam essa missão, ou essa bela missão de educar, né? Mas que por vez ou por outra se perde no meio do caminho, sejam porque não tem o dom da firmeza, tem o dom, mas não exerce o dom da firmeza, quando não é não e é não mesmo, né? E quando é sim, né? Mas o sim é na hora que você diz que é sim, e não na hora que o menino ou a menina quer, né? A firmeza de mostrar o caminho certo, de ensinar os filhos a rezar, de ensinar os filhos a compreender que existe um Deus que ama, um Deus que não é opressor nem castigador, uma família, uns pais, né, pai e mãe, que ensina seus filhos e educa-os para Deus. Ou seja, que na sua vida, na profissão que escolher, no caminho que for seguir, Deus é o primeiro, né? E não a riqueza, não as posses, não as coisas, não os prestígios, não as posições, não o cargo, não essas coisas. Isso aí é o acréscimo. Como o próprio Jesus diz, buscai o reino de Deus e o resto vos será dado em acréscimo. Essa última parte, acréscimo, significa o quê? Que Deus não é mesquinho, que quando Ele dá em abundância, Ele dá em acréscimo, Ele dá além do que você pediu, além do que você quer. Então busque o reino, busque este reino de Deus, eduque os filhos para o reino de Deus, e garanto que o Senhor dará à vida dele acréscimos. Essa mãe está numa situação, como vimos, uma situação mesmo muito difícil. Seus filhos estão sendo assassinados na frente dela. Mas ela se mantém firme a não abandonar a lei do Senhor, a não abandonar aquilo ao qual ela educou seus filhos. Como ela mesma coloca, né? E diz para o menor, né? Filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio, e por 3 anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra, e observa tudo o que nele existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco, pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. É evidente que essa família está dando um grande testemunho sobre a ressurreição, e olhe que não havia ainda acontecido a revelação, Jesus não tinha nascido ainda.
Mas o judeu já tinha a ideia do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o Deus dos vivos. Já tinha a esperança de que a vida não termina aqui, mas há a vida em Deus. E ela educa seus filhos para isto, para a verdadeira vida, não para o que passa, não para o que é terreno, não para o que vai ficar, mas educa seus filhos para o eterno. E educa os seus filhos a viver a sua vida, o seu dia a dia, com os olhos lá, mas vivendo o seu dia aqui, colocando os seus dons e talentos a serviço do outro. E chega um momento em que esse rei coloca em questão a situação. E ela diz: aceita a morte, a fim de que nos encontremos, a fim de que eu torne a receber-te com eles, com os teus irmãos, na outra vida, na vida eterna. E se formos ler desde o início, vamos ver o testemunho dos outros irmãos dizendo que aquele que ressuscita os mortos há de ressuscitar. Agora, para você, ó rei, não vai haver ressurreição para a vida. A visão que eles já tinham, até mesmo do próprio juízo final. Mas a mensagem que tanto tem a primeira leitura com o Evangelho é justamente esses dons e talentos, como eu os uso. Essa mulher usou os seus dons e talentos para educar os seus filhos para Deus. Deus, o Senhor, nos confiou, pela graça do batismo, dons e talentos. Como realmente eu estou usando esses dons? Os dons do Espírito Santo. Como realmente eu estou usando? Como o Senhor está me utilizando através dos seus dons para o outro? Para escutar, para rezar pelo outro, para chorar com o outro, para ser uma palavra amiga para o outro, para me colocar a serviço do outro, por que não? Porque a felicidade está justamente nisso, quando eu saio de mim mesmo para ir ao encontro de Deus e, consequentemente, ir ao encontro do outro. Isso faz até com que os meus problemas se tornem menores. Estava lendo a encíclica, a exortação apostólica do Papa para os jovens, e tem uma parte na encíclica, acho que é no finalzinho do capítulo 2, ou é no início do 3, no qual ele chama a atenção diante de todos os problemas da juventude. O maior problema é quando nós não mais choramos pelos jovens. Em outras palavras, quando nós não choramos mais pelo outro, quando nós não olhamos mais a dor do outro. Isso significa que já enterramos, já colocamos o nosso talento dentro de um lenço, ou já enterramos há muito tempo? Porque se eu não tenho tempo de olhar para o outro, eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para mim. E olhando para mim, vou vendo o vazio que há e vou querendo preencher esse vazio com tantas coisas que nunca vão preencher. Mas na medida em que me coloco à disposição a querer multiplicar esses talentos, vocês vão perceber que até mesmo o vazio que possa existir vai ser preenchido pela alegria, e a alegria do Espírito. A maior alegria em dar do que receber, diz São Paulo. Ou aquela oração que é atribuída a São Francisco, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo o amor; onde houver ofensa, que eu levo o perdão. Ou seja, colocar-me a serviço na sua paróquia, no seu grupo de oração, na comunidade, me colocar à disposição. Senhor, eu não sei fazer muita coisa, mas se tu me disser o que fazer, eu faço. E ele mostra. Ninguém aprendeu sabendo, Quando nos dispomos, Deus age. Ele só quer um espaçozinho do seu sim. Quando eu me disponho, Senhor, eis-me aqui, te prepara.
É só o que Ele quer ouvir de você, um eis-me aqui, Senhor, usa-me. Quero colocar à tua disposição os meus dons e talentos, que são teus, mas que tu me destes, e eu coloco à tua disposição. O Senhor te utiliza como um instrumento de graça e de paz que você não pode nem te imaginar, né? Não tem nem como dimensionar a grandeza que Deus realiza, não só na sua vida, mas através de você, que pode ser na sua família, pode ser no seu trabalho, pode ser com seu vizinho, pode ser com quem for. O importante é a sua disposição. Mas, padre, eu até tento, mas o outro não quer conversa. E a sua oração é também uma demonstração do talento. Com certeza a sua oração é esse depósito no banco. Te colocar ali, Senhor, está aqui, ó. Eu quero, te peço por fulano. Ele não quer conversa comigo, mas eu coloco aqui diante de ti. Deus vai abrindo as portas. Deus vai abrindo os caminhos. Deus vai realizando milagres. Por quê? Porque eu me dispus. Eu me coloquei à disposição, eu não fechei meu coração. Eu simplesmente não fechei dizendo, não tem jeito. Uma outra coisa que é a situação desse rapaz é o medo. O medo e também um perigo constante na vida do cristão, do católico, que se chama tibieza. A tibieza é a preguiça espiritual. E porque não consigo, porque estou desanimado, vou cedendo a justamente não querer rezar, consequentemente não rezando não vou servir, não servindo não vou mais à missa, não indo à missa aí também não vou mais para canto nenhum. Não vou para adoração, não vou para confissão, não vou. Morreu. Morreu. Paralisou, né? Está paralisada na sua fé e consequentemente vai levar à morte. O vazio toma conta. Contra a tibieza, contra esse perigo, o remédio é a oração. E talvez o remédio é com certeza até mesmo a confissão, né? A busca desse sacramento. De chegar diante de Deus, está aqui, Senhor. Sou eu, a minha miséria. Sou preguiçoso, não estou rezando, não rezo mais o rosário, não vou mais à missa. Para chegar aqui foi uma dificuldade, né? Mas eis-me aqui, a minha miséria, né? Ou como o cego de Jericó que grita, Senhor, tem piedade de mim. E Jesus, o que é que você quer que eu faça? Eu quero ver de novo. Ou seja, ele via antes, né? Eu quero ver de novo. Eu quero uma vida nova. Eu quero a minha vida renovada. Eu quero que você me tire dessa tibieza, dessa situação de preguiça espiritual, de vício espiritual. Eu quero ser um instrumento da tua graça, mas tudo isso me impede, está me impedindo. Então, Senhor, tem piedade de mim. E é ali, nesse sacramento tão especial que o Senhor te devolve a graça, te devolve os talentos. Meus irmãos, não vamos perder mais tempo. Não vamos deixar para ontem, que já passou, né? Mas vamos tomar uma atitude. Vamos agir. Vamos dizer sim a Deus. Não vamos ficar olhando para o nosso passado ou olhando para a nossa dificuldade. Deus é ou não é maior do que tudo isso? É. É ou não é? É. Deus é muito maior. O que diz São Paulo, né? Na minha fraqueza ele vencer. Ixi, vencer nada. Na minha fraqueza o Senhor venceu o quê? Vocês moram em que cidade? Exato. Na minha fraqueza o Senhor vencer fortaleza, né? Ou ele também vai dizer, tudo eu posso naquele que me... Essa vocês conhecem, né? Mais fácil, né?
Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo, 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 tudo. Nada é barreira mais para mim, porque Ele venceu. Nada é mais obstáculo na minha vida, porque Ele venceu. E se por acaso se tornou obstáculo, foi porque você quis. E se a gente for olhar, é a verdade. Porque quando também eu vejo os obstáculos na minha vida, eu digo, não, isso aí só está no obstáculo porque eu quero. Né? Porque se eu colocar meu joelho no chão e rezar, esse obstáculo sai. Ou ele não venceu? Né? Ele venceu. Né? Não sei a hora que vai sair o obstáculo, mas uma hora sai. Porque ele venceu, e talvez seja o momento da prova que o Senhor queira na minha vida. Mas Ele venceu, e tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado.